Boa tarde, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe e a nossa saudação especial hoje vai para todos os companheiros que exercem o magistério, tanto nas redes públicas, da rede municipal de Petrópolis, da rede estadual, como os companheiros da rede privada também. Hoje, ser professor no Brasil é uma tarefa difícil, árdua, né? Além do pouco reconhecimento financeiro, quase que nenhum, nós também enfrentamos muitas vezes situações adversas, né, em relação à violência nas escolas, à perseguição por parte dos governos. Então, quem está na categoria, quem continua em exercício, quem está resistindo, merece todo o reconhecimento, não só do sindicato, mas da sociedade em geral. E a gente vai colocar agora uma música em homenagem a todos esses guerreiros. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Diz, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele merece. É isso aí, gente. Merece realmente o nosso aplauso, toda a categoria, todo profissional que ainda insiste e resiste nessa profissão. Parabéns a todos. O reconhecimento, então, do CEP a todos os profissionais de educação que dedicam sua vida ao magistério, principalmente nas escolas da rede pública, que o CEP representa tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Nós estamos aqui hoje também com o Gabriel Ribeiro, que vai fazer parte de um projeto nosso que vai fazer uma homenagem aos docentes da rede pública. E eu vou pedir para o Gabriel explicar como é que é esse projeto. Vai se tratar de uma exposição de fotos que vai estar na Casa dos Conselhos a partir do dia 15. Do dia 15 ao dia 31 de outubro, a exposição de fotos estará lá à disposição do público durante as reuniões dos conselhos, durante todo o dia. No horário de funcionamento normal da casa, a exposição estará lá para ser visitada. Nós vamos fazer o lançamento dela no dia 15, daqui a pouco eu falo sobre isso. Ô Gabriel, como é que funciona isso? Qual foi o objetivo dessa... Como é que foi essa sua ideia? O que é essa exposição? Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. O projeto Corpo dos Docentes surge em meio a essa enxurrada de ataques que a educação vem sofrendo. Sobretudo, em cima de professor e professora que apoiam o pensamento reflexivo em sala de aula. Então, eu resolvi valorizar o profissional que está em sala de aula, fotografando o rosto de cada um, né? E depois fazendo a foto de um livro que eles indicaram, de acordo com a temática do trabalho, e fiz duas fotos em uma, sobrepus, né? O objetivo é valorizar o pensamento reflexivo, entendeu? Não tem muito mistério, é um posicionamento, entendeu? Porque a educação sem pensamento reflexivo ela não se desenvolve, não é educação, entendeu? É isso que é doutrina, você reprimir o pensamento crítico de diversas correntes. Então, assim, a intenção é fazer o público refletir,
olhar o livro que o professor está dando em sala de aula, entendeu? Quer criticar? Então leia, vê a referência, pô, vou ler. Se não concordar, então tem autonomia para criticar, entendeu? Não é marginalizar através de reprodução de mídia, de correntes políticas que nunca leram de determinados autores. Entendeu? Ok. Então é isso, gente. Consiste nisso, né? Vai ter lá a foto e uma referência embaixo logo da foto também ao nome do livro e uma explicação, uma frase sobre uma legenda, sobre a opinião do professor. Por que o professor está indicando aquele livro? Por que ele já leu aquele livro? Qual é o destaque? Qual é o significado daquele livro para a vida de cada um? Vai ter o nome do professor, o nome do livro, a editora e uma frase ali, um resumo do relato, das entrevistas que eu tive com cada professor ou professora. Nos chamou a atenção esse projeto e quando o Gabriel procurou o CEP com a ideia, nós quisemos desenvolver principalmente porque nós estamos numa época de treva, né? Em que está sendo marginalizada a cultura, o conhecimento, o acesso aos livros. Então, nosso objetivo é justamente esse, mostrar que nós somos um povo que lê, né? A nossa profissão, ela é fundamentada nisso, em leitura, em conhecimento, em cultura, né? Então, parabéns a todos os professores que mantêm viva a chama do conhecimento, a chama do livro. Vamos ler. E vai ser um prazer também que as pessoas visitem, estejam aí tomando como referência vários livros que estão sendo... E aí não tem nada de político partidário ou de, como dizem, ideologias, né? É simplesmente a leitura que é feita por cada um, o livro que mais marcou a vida de cada um. E esperamos que muitas pessoas se inspirem nisso também e depois queiram até procurar o Gabriel para estar fazendo parte desse projeto também. Sim. Vai estar aberto também para continuidade. Ele está fazendo o lançamento do projeto conosco e depois ele vai estar expandindo também para outros lugares e outras pessoas. Então a exposição vai estar acontecendo a partir do dia 15, Casa dos Conselhos Augusto Zanata, ali na Avenida Queller, é aquela casa ao lado da prefeitura, ao lado da sede do governo. Tem reuniões ali o dia inteiro e vai estar aberto, qualquer um pode ir lá visitar, é gratuito, tá? Então esperamos que realmente todo mundo participe. E o lançamento é no próprio dia do professor, a partir das 16 horas. A gente vai estar lá fazendo o lançamento dessa exposição, num dia especial para nós também, né? Dia do Mestre, fazendo essa saudação e essa homenagem aos professores da nossa rede. Muito obrigada, Gabriel, pela participação. Obrigado pelo convite. Hoje, gente, um outro assunto que a gente quer estar tocando também é em relação à festa do servidor. Nós sempre fazemos a festa no mês de outubro. E fazemos por que festa do servidor? Porque o mês de outubro ele é um mês historicamente dedicado ao professor e ao servidor público. Dia 15, dia do professor, dia 28, dia do servidor público. Então, a gente junta geralmente essas duas comemorações e faz uma festa só. No ano passado nós acabamos fazendo bem no finalzinho do ano. E hoje na reunião de direção, o CEP já definiu a data da festa desse ano. Então a nossa festa do servidor de Petrópolis vai ser no dia 9 de novembro. Estamos definindo ainda o local, mas já para todo mundo ir se programando, vamos ter um período também de inscrições, que as pessoas vão estar colocando o nome para participar da festa. É, como sempre, uma festa dedicada aos filiados ao CEP, tá? Então, quem quiser participar, quiser estar se filiando também nesse período antes da festa, também está livre, também está liberado. Nos próximos programas, a gente vai estar dando o prazo de inscrição e os detalhes sobre acompanhante, como é que vai, o local, tudo certinho, mas só para todo mundo já ir colocando na agenda e saber também que vai receber essa homenagem do sindicato. A festa do profissional da educação, dia 9 de novembro, ok? Vamos fazer também uma outra festa em Areal, e aí disponível para os profissionais da educação de Areal. O CEP também está trabalhando lá com a rede municipal, estamos atendendo os profissionais de educação lá, e lá em Areal a festa vai ser no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, dia do servidor. Vai ser a nossa primeira participação de festa, inclusive, de estar participando com todos os profissionais lá no dia 28. Então, quem é de Areal, pessoal da Rede Municipal de Areal, Rede Estadual em Areal também, pessoal do Mariano Procópio, quiser participar,
também vai ter um telefone e vai estar à disposição também no Face as informações e no WhatsApp também, ok? Só para completar a fala da Rose, o CEP Petrópolis está dando suporte, né, nesse início ao CEP Areal, futuro CEP Areal, que ele está ainda em construção, por isso é a primeira vez que estaremos lá participando da festa do servidor lá em Areal. Né, como a montagem foi agora, como o núcleo está crescendo agora, é a primeira vez que estaremos lá. Isso aí. Essa semana, gente, nós tivemos algumas atividades importantes. Uma delas foi a reunião do Comed. Ela acontece sempre na segunda terça-feira de cada mês. E nós tínhamos, já para essa reunião, um assunto em pauta, que era a questão do fechamento do Liceu Carlos Chagas. Era uma questão que o próprio CEP tinha colocado como pauta dessa reunião. Felizmente, a mobilização do CEP, da comunidade escolar, conseguiu impedir esse fechamento, né? Então, foi até engraçado, né? Porque na hora H ninguém queria fechar nada, nem o governo municipal, nem o governo estadual, ninguém tinha interesse em fechar nada, a escola vive, que bom, parabéns a todo mundo, parabéns a quem se mobilizou. Filho feio não tem pai, né? É isso aí. Só que isso despertou uma outra discussão. Então, nessa reunião do Comed, nós informamos que perdeu o objeto dessa discussão, do Liceu Carlos Chagas, mas surgiu a discussão em relação ao fechamento, e pior do que fechamento, né? A futura extinção do Colégio Santa Luísa de Marilac, que é uma escola também que tem história em Petrópolis, né? Muita gente, uma escola antiga, muita gente já passou por aqueles bancos, né? E nos preocupa muito quando a mantenedora do convênio, que é a Associação Vicentina, coloca para os pais que pretende acabar com o convênio, fechando uma turma a cada ano, uma série a cada ano. Então, nós fizemos, eu pedi para o Daniel ler o ofício do Marilac, nós entregamos uma solicitação ao Comed para que o Comed oficie a Secretaria de Educação em relação a isso, né? Por quê? O que está acontecendo lá? É uma questão de espaço? O que está acontecendo na realidade? Para a gente poder se posicionar e, principalmente, os pais dos alunos que estudam lá merecem respeito, né? Não dá para ser uma coisa assim, simplesmente vai acabar e pronto, né? Então, nós pedimos essas informações para poder tirar um posicionamento oficial do sindicato em relação a isso. São cerca de 270 crianças atendidas por essa escola, tá? E no centro aqui, nós não temos nenhuma outra escola que consiga abarcar essa quantidade toda de crianças. Nós temos uma única outra escola, que é o Maria Campos, que tem algumas turmas de 1º ao 5º, mas existe essa questão aí. Onde estudarão essas 270 crianças hoje atendidas pelo Marilac, né? Então, a prefeitura tem que tomar pé dessa situação. Se vai acabar o convênio, como é que vai fazer? Vai alugar um outro espaço? Não dá, é para essas crianças perderem a oportunidade, né, gente? Quer falar, Luciano? O que a gente fala sempre, e é uma das críticas recorrentes desde do início, né, até dessa nova composição de direção, e a gente iniciou lá atrás, já com uma greve em 2018, mas uma crítica recorrente ao Executivo, sobretudo à Secretaria de Educação, que é a questão do planejamento. Tem de haver um planejamento. Então, se esse assunto agora já está sendo discutido, já foi levantado, e onde a fumaça há fogo, então que se atue de forma preventiva, para que depois ninguém tenha que apagar incêndio, né? Porque os pais dessas crianças, as próprias crianças, todo mundo tem o direito de ter acesso a essa informação com antecedência. E que a própria Prefeitura e a própria Secretaria de Educação que tome esse protagonismo e que atue de forma planejada. Sim. A nossa defesa sempre é pela manutenção das escolas. Não se fecha a escola. A gente cria novos espaços, a gente aumenta o número de matrículas, mas não se fecha uma escola onde não tem nada a ser oferecido de público, né? Aqui no centro a gente só tem escolas particulares, privadas. Então é necessário que a prefeitura dê conta disso. Então na próxima reunião do Comed a gente vai estar cobrando da secretaria uma resposta em relação a isso. Lembrando que o CEP age sempre com informações, né, e não com suposições, né? A iniciativa do sindicato em promover esse pedido, né, uma solicitação no caso, em promover essa solicitação ao Comed, é que primeiro, né, as informações cheguem até o sindicato. Nós soubemos por rede social e, né, como o Luciano falou, por burburinhos,
Então queremos agora saber exatamente o que vai acontecer, o que está mais ou menos encaminhado, para que aí sim podemos tomar uma atitude que seja de fato atuante. E a preocupação, Rose, é até a mesma que a gente tinha em relação ao Carlos Chagas, né, do acesso à educação. É importante o planejamento que o Luciano cita, é exatamente isso, para evitar esse prejuízo na educação pública como uma prestação de um serviço público, né? Então que tem que se garantir o acesso a todo mundo. Então se o convênio vai acabar por alguma razão, que a prefeitura tenha um planejamento a fim de garantir que aquelas crianças, aquelas pessoas tenham direito ao acesso à educação, mesmo que seja próximo, né? Mas é preciso garantir esse acesso à educação como um direito. E só para esclarecer para a população também, que na maioria desses convênios, a conveniada empresta o prédio, porque os professores já são pagos pela municipalidade, pelo Fundeb, inclusive, tá? Profissionais da educação, a questão de merenda, então é só o empréstimo de um espaço. Então, se aquele espaço não pode mais ser emprestado, a prefeitura precisa providenciar um outro espaço. Agora, não dá para uma escola morrer porque o espaço já não pode mais ser utilizado, vai servir para um outro fim. Acho que isso tudo tem que ser muito bem discutido, né? E colocado para a população. É preciso que os pais, a comunidade escolar, possa se manifestar também. E uma das questões que o Hugo falou, a questão de acesso, e não só o acesso, né? A questão da própria permanência. Porque quando a escola sai do bairro, quando a escola sai daquele local, é óbvio que isso leva à evasão também, né? Quanto mais difícil for o acesso à escola, maior será a evasão. Então é uma preocupação que a gente tem que ter também, inclusive solicitar ao Ministério Público que acompanhe essa situação, é uma questão de interesse também da coletividade, o Ministério Público da Educação, a Vara da Infância e da Adolescência, porque isso é uma questão muito séria, né? Se começa a fechar a escola, começa esse burburinho e a gente está lidando com vidas, e principalmente vidas das crianças, né? Educação do futuro da nossa nação. Então é preciso que todo mundo se junte. A escola pública é do interesse de todo mundo, tá? Ela não é a escola que não é de ninguém, não. É aquela escola que é de todo mundo. Então o fechamento do Marilac é problema de cada um de nós. É uma coisa que tem que estar sendo discutida com toda a população. Posso ler o conteúdo do... Pode sim. E que a mobilização, só uma coisa antes, que a mobilização do Carlos Chagas sirva de exemplo para a Sim, comunidade. da força da comunidade. Exatamente. Então, como bem entrado, vamos ler. Prezados senhores conselheiros do Comed, a direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, SEP, Núcleo Petrópolis, vem por meio deste, através do diretor que o subscreve, diante das notícias recentes sobre o fechamento de turmas da Escola Santa Luísa de Marilac, requerer que o Conselho Municipal de Educação de Petrópolis, COMED, acompanhe a situação no sentido de apurar as movimentações, requisitando formalmente informações à Secretaria Municipal de Educação, a fim de evitar prejuízo ao acesso no ensino público do município de Petrópolis. Como se sabe, a referida unidade é de suma importância para a rede pública, haja vista a oferta de vagas para o primeiro segmento do ensino fundamental na localidade em que se encontra. Espera-se o atendimento desta solicitação, considerando a urgência do tema. É isso, gente. E por conta disso também, nós fizemos uma solicitação na última audiência pública da Comissão de Educação na Câmara, de que esse assunto também fosse tratado na Comissão de Educação. E aí os vereadores, a Gilda Beatriz, Leandro Azevedo e... O Comed chama só a Gilda. Não, mas na Comissão de Educação é Gilda, Leandro... E Marcelo, né? Marcelo Lessa. Não, acho que... Então, eu acho que que estava lá também na audiência. Não sei se ele estava presente na audiência ou se ele faz parte da Comissão de Educação. Mas, de qualquer maneira, solicitamos à Comissão de Educação que esse assunto também fosse discutido. E os vereadores resolveram marcar uma audiência pública para tratar desse tema no dia 15, dia do professor, às 19 horas, lá na Câmara Municipal. Então, nós também convocamos e convidamos todos os pais que têm alunos, todas as famílias que têm alunos lá no Marilac, que possam estar participando dessa audiência. Inclusive, se a mantenedora quiser mandar representação também para explicar lá a situação, seria muito interessante que a prefeitura também compareça, mande alguém da Secretaria de Educação para esclarecer essa situação.
é muito importante que todo mundo que faz parte do problema esteja lá para poder discutir e arranjar uma solução em conjunto, né? O objetivo maior é arranjar uma solução para essas 270 crianças, que podem não ser atingidas nessa primeira leva, mas com o fechamento gradual da escola, uma hora qualquer serão atingidas. Então é preciso que a gente discuta agora no início o problema para poder definir uma solução permanente e não uma coisa temporária que vai ter que ser mexida a cada ano. A gente possa arranjar uma solução prática, fiável e boa para os alunos. Porque escola só existe em função de alunos. Se não tiver aluno, não tem escola. Então, a prefeitura, por favor, mande lá seu representante e principalmente para dizer o que é. Porque nas redes sociais cada hora aparece um assunto, cada hora aparece uma versão. Então a gente precisa que o poder público seja específico com o que está acontecendo em relação à Escola Santa Luísa de Marilac. E os profissionais da educação da rede pública que trabalham lá também estão todos convocados para essa audiência pública, para a gente possa também estar ouvindo do profissional que atua lá, como é que está essa situação, o que está acontecendo a nível de reuniões na escola, o que está rolando, para a gente poder aí arranjar realmente uma solução conjunta. Nessa mesma reunião do COMED, gente, nós fizemos uma outra solicitação, que é um problema que já vem acontecendo há algum tempo, que é a retirada dos professores do terceiro período da educação infantil. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto é que em Petrópolis nós não temos creche, nós temos centros de educação infantil. Creche é quando aquela unidade era ligada à Secretaria de Assistência Social, a CETRAC. Então era creche. Então aquilo ali tinha um objetivo, que era simplesmente cuidar das crianças enquanto os pais estavam no trabalho. Ponto. Quando trouxe para a educação e transformou em centro de educação infantil, é porque aquele espaço ali, ele agora tem uma outra função. Ele tem a função do cuidar e tem a função escolar, do educar, né? Então, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, a criança não está ali fazendo hora, né? Existe todo um planejamento pedagógico em relação ao berçário, ao que se espera desenvolver, atividades lúdicas que vão ser feitas com aquelas crianças. Ela não vai lá na escola, no centro de educação infantil, comer e dormir. As brincadeiras que serão desenvolvidas lá já tem um objetivo pedagógico, tem um planejamento. Então é preciso que seja reconhecido isso. Então, o que nós questionamos lá, eu vou pedir para o Luciano fazer a leitura desse ofício, nós questionamos duas situações. Vou pedir para ele ler primeiro e depois vamos falar sobre o que a gente sugeriu à Secretaria de Educação. Vamos lá. A direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEP-RJ, Núcleo Petrópolis, vem por meio deste através do diretor que esta subscreve, diante das notícias recentes sobre a retirada de professores docentes das turmas do terceiro período, requerer que o Conselho Municipal de Educação de Petrópolis, COMED, acompanhe a situação no sentido de apurar as movimentações, requisitando formalmente informações à Secretaria Municipal de Educação, a fim de evitar prejuízos à qualidade do ensino público do município de Petrópolis. Se confirmada a retirada, as turmas do berçário ao terceiro período contarão apenas com educadores e não mais professores docentes. Ocorre que as atividades exercidas por estes professores nos centros de educação infantil são de extrema importância para a rede pública municipal, sobretudo na questão pedagógica. Portanto, se faz necessária a apuração dos fatos pelo COMED e sua atuação no sentido de evitar prejuízos à qualidade do ensino público. Por estas razões, espera-se o atendimento desta solicitação, considerando a urgência do tema. Saudações sindicais. Nessa mesma reunião, a Secretaria recebeu o documento e não se pronunciou ainda, né? Porque foi na terça-feira. Agora esperamos que, antes da próxima reunião, a Secretaria já esteja também trabalhando sobre esse tema e dando informações ao sindicato sobre isso. Por quê, gente? Porque aqui em Petrópolis, hoje nós contamos com uma das melhores educações infantis da rede do Estado. A gente visita várias outras cidades e a realidade aqui da educação infantil é outro patamar. Realmente é de centro de educação infantil, acontece educação ali dentro. Não dá, por uma questão de falta de professor na rede, desfalcar o que já existe na educação infantil. Então, se tem professor no terceiro período,
É porque essas turmas precisam de professor. Deveria ter professor na do segundo período, na do primeiro período, no berçário. Deveria ter professor em todas as turmas da educação infantil. Não dá por N razões? Ok. É uma questão que a gente tem que trabalhar para chegar lá, como uma meta a ser atingida. Que toda a educação infantil seja atendida por professor também. Agora, não dá é para tirar onde já tem. Então, está faltando professor? Tem uma solução que o CEP sempre fala e defende todas as vezes. Aqui no programa, então a gente já perdeu a conta quando a gente fala isso. Algumas vezes, né? Concurso público. A única maneira de resolver carência é concurso. Faz concurso. Prefeito, é necessário e é urgente a realização de concurso. Não dá para continuar nessa situação. Agora, não dá para fazer assim. Vamos resolver o problema, então. Tá faltando professor? Deixa as turmas de terceiro período sem, bota lá no quarto e quinto. E aí resolveu. Não resolveu. Entendeu? Por quê? Porque se tá faltando professor, só tem uma maneira. Chamar concurso. E não tá faltando professor só na educação infantil. Tá faltando professor de primeiro ao quinto, tá faltando professor de matemática, de todas as disciplinas. Porque o último concurso para a educação infantil, para essas outras disciplinas, foi em 2012. Nós estamos em 2019. Então, em 7 anos, gente, acontece muita coisa. Muita gente se aposenta, outros saem, outros fazem outros concursos, fica doente, acontece de tudo, né? É uma rede viva. Então, é óbvio que existe uma grande carência de profissionais, visto o enorme número de dobras que nós temos aqui na prefeitura e o enorme número de contratos. E a gente hoje não vai nem discutir a questão do contrato, né? Que é uma discussão que tem que ser feita, acho que vai ter que ter um programa específico só para tratar disso. Isso, né? Tanto problema que está tendo em relação ao contrato. Agora, não dá para fazer isso. Para arrumar a casa, você quebrar a janela. E o CEP não corrobora de forma alguma por a rede, principalmente nesse segmento. Nós estamos falando dos 6. Atingimos um nível de qualidade, um patamar de qualidade, e agora por conta de um problema que inclusive vem sendo recorrente anos e mais anos, entra ano, sai ano, e foram resolvendo com contrato aqui, precarização, mas não vamos entrar nesse assunto agora. O que não é admissível, o CEP não corrobora com isso de forma alguma, é agora perder a qualidade para resolver o problema. Sim. Atingimos a um nível de qualidade que é importante para os 6. Então a gente não pode ter agora um retrocesso. Não, e se continuar não fazendo concurso, o que vai ser tirado depois? Porque vai continuar a carência. Aí tira do quarto período. Tira do quarto período, empurra para o quinto, daqui a pouquinho nem um quarto nem um quinto, deixa só para a educação fundamental. Vamos metendo contrato aí. Em relação a isso, gente, nós colocamos 2 situações. Primeiro essa, a questão da necessidade de concurso público para suprir a carência. Então, função docente deve ser exercida pelo professor. E a segunda questão, que é uma coisa também que já acontece há muito tempo, que é a exploração dos educadores de educação infantil. Existe um cargo na prefeitura chamado educador de educação infantil. Esse cargo foi definido e está lá no PCCS a função que deveria exercer a função do cuidar. Então, o professor deveria fazer a parte pedagógica e o educador de educação infantil fazer a parte do cuidar. O que acontece na nossa rede? Nas turmas de berçário, primeiro período, segundo período e agora em grande número das turmas de terceiro período, as 2 obrigações estão jogadas em cima do educador de educação infantil. Então, está havendo uma sobrecarga de funções, né? E isso é precarização também. Por quê? Porque o educador acaba tendo que fazer essa função. Recebendo o quê? Nada. Nada. Então, nós temos educadores de educação infantil que têm formação, porque a nossa rede é uma das mais bem formadas também. Então, você vai lá no centro de educação infantil, você pega os educadores, o pessoal com graduação, pós-graduação, fazendo mestrado. Então, essas pessoas têm formação. Estão sendo obrigadas a exercer uma função que não é delas. Porque senão as crianças vão ficar sem a parte pedagógica. E aí não recebem nada. Então nós estamos também sugerindo à Secretaria de Educação uma solução também específica para esses casos. Se não tem professor de berçário até o 3º ano, que seja criada alguma forma de compensação desse serviço pedagógico que está sendo feito
pelas pessoas habilitadas, é claro. Em momento nenhum a gente vai estar defendendo que pessoas não habilitadas estejam desenvolvendo nenhum serviço pedagógico. Tá? Agora, existe na nossa rede uma grande parcela dos educadores que tem formação e que faz esse serviço pedagógico. E não é só atividade com criança, não. Faz atividade com criança, preenche relatório, participa de reunião de pais. Na educação infantil não existe um histórico com notas, com esse tipo de avaliação, mas existe um relatório de acompanhamento dessas crianças. Esse relatório deveria estar sendo preenchido por professores que fazem esse acompanhamento pedagógico para falar do desenvolvimento da criança. E isso tem sido feito com os educadores, com o auxílio do orientador pedagógico. Eu não vou nem tirar, porque eu sou professor de ensino médio, dá muito trabalho fazer pauta dá muito trabalho, mas parabéns, e a gente tem que reconhecer, o relatório dá muito mais trabalho. Sim. Fazer um relatório de acompanhamento, de desenvolvimento pedagógico de uma criança no SEI, é muito trabalho. E é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que tirar, inclusive, culturalmente, essa visão que é única e exclusivamente por vocação, vocacional, é por amor. Não, o educador ele faz porque primeiro ele tem preparo, ele tem o conhecimento técnico, ele tem ali as suas habilidades, porque ele fez uma graduação, alguns são até pós-graduados, tem a formação pedagógica para isso, mas ele precisa ser recompensado financeiramente. Sem essa visão de que é tudo por amor. Eu escolhi minha faculdade por vocação, mas eu cumpro a minha função porque eu preciso trabalhar, eu preciso receber. Não é? Amor e vocação não vai pagar a conta no final do mês. Então a gente tem que tirar essa vocação e tem sim. Tem que reconhecer o trabalho desses educadores nos SEIs e que a Secretaria de Educação, junto novamente com o Executivo, reveja essa situação e encontre mais uma vez dentro da base do diálogo a melhor saída e a melhor solução possível. E deixar claro também que o CEP é óbvio que não defende nenhum tipo de desvio de função ou colocar a situação de que existe forma de passar para outro cargo sem concurso público. Isso não existe, não tem nenhuma base legal para isso, tá? A pessoa só pode mudar de cargo através de concurso público. Então, o educador ele vai continuar sendo educador, quando ele quiser virar professor, ele vai fazer um concurso público para professor e não está fazendo, e a maioria não fez até hoje, porque não está tendo. Desde 2012 que não tem concurso para educação infantil. Então, é óbvio que se tivesse, grande parte desses educadores já teriam transformado seus cargos também. Agora, não dá para a pessoa exercer uma função por ordem de ofício, porque a prefeitura não tem professor naquelas turmas, e aí coloca esse serviço, coloca essa tarefa para os educadores, que eles não tenham nenhuma compensação financeira em relação a isso. Os professores que estão em regência de classe recebem uma gratificação de regência. Então é preciso que a prefeitura desenvolva esse estudo. O CEP se colocou como parceiro para desenvolver alguma coisa em relação a isso, ou em relação ao piso dos educadores de educação infantil, ou em relação à criação de uma regência. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá para as pessoas ficarem exercendo uma função sem receber nada em troca. Por quê? Porque se o educador se recusar a fazer, ele está no seu pleno direito. Nenhum educador de educação infantil é obrigado a exercer função pedagógica. Isso tem que ficar muito claro também, tá? Então, é uma questão de qualidade na educação dos nossos centros de educação infantil. Se a prefeitura quer manter a qualidade, tem que valorizar quem está fazendo a educação, quem está cuidando da parte pedagógica. Professores e educadores de educação infantil habilitados, formados, que estão desenvolvendo, com o auxílio dos orientadores pedagógicos, essas tarefas no Centro de Educação Infantil. Tá? Então não é qualquer coisa, não é qualquer discussão. Uma outra questão, gente, que nós temos que colocar também, porque a gente está trabalhando em várias frentes. Uma outra questão que a gente tem discutido com o governo é em relação às secretárias de escola. É preciso também que haja uma equiparação do salário das secretárias em relação ao nível médio técnico. Por quê? Porque lá na nossa tabela de pagamento, o professor começa no nível médio. Outras funções começam no nível médio também.
inspetor de disciplina, auxiliar de secretaria, educador de educação infantil. E o secretário, ele tem um curso diferenciado que não existe na tabela, que é o curso técnico. Então, além do ensino médio, os secretários têm que ter o médio técnico. Para exercer, para fazer o concurso para o secretário, tem que ter isso. Então, é óbvio que o vencimento dele não pode estar só no ensino médio. A gente tem que ter numa coluna ou modificar o valor do acesso, já do nível técnico, ou criar uma nova coluna ali com o nível técnico, que passe a ser o nível B, o nível técnico dos secretários. Então também já encaminhamos isso ao prefeito e estamos negociando, é preciso que se resolva isso, isso já é um pleito antigo dos secretários de escola. E uma outra questão também, gente, é em relação às cozinheiras. Recentemente, no mês passado, nós conseguimos finalmente, né, a questão dos auxiliares de serviços gerais. A criação de uma gratificação por conta da limpeza dos sanitários coletivos, né, Hugo? Isso, perfeito. Isso não foi também de uma hora para outra não, tá, gente? Que fica parecendo assim, resolveram e ganhou. Não, essa é uma demanda que a gente já vem fazendo há mais de um ano. E em relação às cozinheiras, nós também estamos estudando já há algum tempo. Eu queria que o Hugo falasse, inclusive, sobre o estudo que nós vamos entregar à prefeitura essa semana. Então, na verdade, o próprio dos auxiliares de serviços gerais também veio de um estudo, né? Sim. E aí agora, em relação às cozinheiras, a gente também preparou um estudo que a gente vai entregar também à prefeitura. Na verdade, o estatuto e a lei orgânica do município também, o estatuto dos servidores e a lei orgânica do município de Petrópolis, garantem, eles preveem os adicionais de insalubridade, periculosidade. Só que não há uma lei, teria que ter uma lei que regulamentasse esses adicionais. Não há essa lei, uma lei específica que regulamentasse, né? A insalubridade é quando o trabalhador ele trabalha em condições que ele se expõe a situações de risco para a própria saúde. Isso está na Constituição também, por isso que a lei orgânica pega da Constituição e aplica no município. Não é a criação do CEP. Não é uma criação do CEP, e nem do município, né? Vem da Constituição, o município apenas reproduz e reconhece esse direito dos servidores. E além disso, o Ministério do Trabalho também regulamenta essa questão da insalubridade, condições insalubres de trabalho. Dentre elas, a gente encontrou a questão do auxiliar de serviços gerais, que é a limpeza do banheiro de uso coletivo, mas também há aquele trabalho que é exercido em condições de calor, né? Um calor acima de um limite tolerável que pode fazer mal à saúde do trabalhador. Então isso também era previsto pelo Ministério do Trabalho na norma regulamentadora número 15. E a gente encontrou também precedentes de tribunais que reconhecem o direito dos trabalhadores a esse adicional. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho deu uma decisão reconhecendo o adicional de insalubridade por questões de calor para merendeiras, para cozinheiras. A gente sabe que os servidores eles são regidos por estatuto próprio, né? Eles não são regidos pela CLT. Então essa decisão no âmbito da Justiça do Trabalho não abrange os servidores públicos, porque eles são regidos por esse estatuto próprio. Mas serve como um parâmetro e além disso já há decisões também na Justiça Comum, que seria a Justiça com competência dos servidores, que reconhece o direito dos servidores também a esse adicional. E é muito engraçado porque alguns entes federados, municípios, estados, alegam a questão da ausência dessa lei regulamentando os adicionais, né, que é o caso do município de Petrópolis. Mas a Justiça reconhece, inclusive o Tribunal de Justiça do Rio, que mesmo na ausência dessa lei é possível e o município tem que cumprir, porque já que há previsão, o município tem que cumprir e pagar um adicional de insalubridade quando há condição de insalubridade. Óbvio que isso vai ter que passar por uma perícia, caso a gente ingresse com uma ação judicial, né, que é o que a gente está se propondo a fazer, tanto entregar o estudo quanto já começar a elaboração de uma ação judicial, pedindo já uma perícia técnica que vai ocorrer nas unidades para poder constatar se há essa condição de insalubridade ou não acima do limite tolerável de calor. Então, gente, só para esclarecer, nós vamos atuar em duas frentes. Primeiro, a gente sempre tenta o canal da negociação. Então, nós vamos estar entregando esse estudo
ao prefeito, ao gabinete do prefeito, para que seja marcada uma reunião para estar discutindo esse assunto, para ver se eles têm alguma previsão, se eles têm disponibilidade, se eles têm vontade de fazer isso, né? Porque a primeira coisa que tem que ter é vontade. Se tiver vontade, aí vai pesquisar os meios, né? Como é que pode fazer a verificação financeira, mas primeiro tem que ter vontade. Então nós vamos lá para conversar sobre isso. Paralelo a isso, nós vamos entrar com o processo na justiça, por quê? Porque o que a gente está alegando tem que ser periciado, tem que ter todo um trabalho técnico em relação a isso. Então nós vamos ter que contratar um perito para ir às unidades. Quem conhece a rede, quem conhece as unidades escolares em Petrópolis, sabe que nós temos todo tipo de escola, né? Nós temos escola em que a cozinha é ainda muito pequena, né? E só a cozinheira sabe o que ela passa ali dentro. Freezer, destampa o freezer, vai pro fogão a sei lá quantos graus, volta, abre a geladeira. Então, essa oscilação de temperatura é óbvio que causa prejuízo à saúde, né? Então, mas não somos nós, professores e demais funcionários, que vamos definir o que é, quantos graus, como é que é isso. Então, a gente já tem que apresentar também para a prefeitura esses dados feitos por peritos. Então, nossa pretensão é essa, começar uma negociação e também buscar toda a base legal para poder estar apresentando à prefeitura e também à Câmara, né? E gostaríamos de ver aí todos os defensores da educação, todos os vereadores que são favoráveis aos profissionais de educação, aos servidores, né? A comissão de educação, a comissão dos servidores, que esteja também acompanhando e apoiando o CEP nessa questão. Então, hoje nós estamos dando essa satisfação para saber como é que está o encaminhamento. É para sair agora? A gente vai conseguir para o mês que vem? Não. É uma questão de batalha, né? Nós estamos começando essa questão. O estudo já vem de algum tempo também, porque quando a gente vai lá entregar um estudo pedindo alguma coisa, alguma gratificação ou a mudança de alguma coisa, é óbvio que já houve um estudo prévio, né? Então, o Dr. Hugo tem nos auxiliado nessa questão da pesquisa de legislação, né, montagem da peça, para que a gente possa chegar na discussão embasado, né, Luciano? Como aconteceu inclusive, né, com os auxiliares de serviços gerais, quando chegamos a iniciar o diálogo, já tinha toda uma fundamentação jurídica muito bem montada ali pelo Dr. Hugo Otati, inclusive. E agora só um adendozinho, gente, só para colocar e deixar isso bem claro, né? Não adianta agora, a partir, porque agora estamos publicizando, né? Tornando público que esse estudo já vinha sendo feito e agora o Hugo mais uma vez conseguiu jurisprudência, foi buscando pesquisa jurídica. Não adianta agora, gente, por favor, não adianta agora já pensar assim, por que a gente já não vai adiantando? Por que o CEP já não vai adiantando? Vamos começar a medir temperatura aqui e ali. Não adianta. Como foi dito, a perícia tem que ser técnica, por um corpo técnico que tem inclusive a prerrogativa de assinar um laudo e esse laudo irá nos servir como embasamento jurídico. Então não vai adiantar agora se antecipar e querer colocar... Não é um trabalho de curioso. Não é de curioso. É uma coisa muito bem fundamentada, como foram, na verdade, os serviços relacionados à gratificação dos auxiliares de serviços gerais, e é o que a gente precisa agora. Paciência, calma, o CEP está trabalhando, a assessoria jurídica do CEP está trabalhando, a direção está trabalhando e não tem nenhuma pauta que tenha sido abandonada. E a gente vai continuar trabalhando e vamos começar esse trabalho aí de diálogo com o Executivo. Queria aproveitar a presença do Dr. Hugo aqui e que ele falasse um pouquinho sobre essa questão da licença-prêmio para quem já se aposentou. Sim. O Estatuto do Servidor, ele tem, eu acho que, se eu não me engano, no artigo 163, a previsão da licença-prêmio, e é muito expresso no Estatuto que o servidor que estiver em vias de se aposentar, a gente sabe que o gozo da licença depende de uma questão de planejamento da administração e, às vezes, por necessidade do serviço público, a administração pode não conceder naquele momento que o servidor completa, né, os 5 anos. Não é obrigação da administração dar naquele momento. A legislação possibilita que a administração prorrogue isso. Só que quando o servidor está em vias de se aposentar, a administração expressamente tem duas possibilidades. Ou no último mês, né, antes da aposentadoria, de publicar a aposentadoria,
concede a todo o período de licença que está pendente, ou indeniza o servidor em pecúnia em dinheiro, né? Está previsto isso no Estatuto. Está previsto no Estatuto. Vai se calcular o último mês de vencimentos na ativa, multiplicar pela quantidade de meses de licença que estão pendentes e indeniza, né, a título de indenização ao servidor. Só que acontece, é muito recorrente a administração, o município de Petrópolis, não possibilitar o gozo das licenças, aposentar o servidor e também não indenizar o servidor. Então isso já é entendimento, já está pacífico no Tribunal de Justiça do Rio, já ganhamos ações assim também. Já tivemos ação individual aqui do CEP, inclusive, sobre isso, né? Com sentenças favoráveis. Então a chamada que o CEP fez aos servidores já aposentados nos últimos 5 anos, porque também há prescrição. Sim. Então quem se aposentou para muitos anos, além dos 5 anos, né, ou 5 anos e um dia, já prescreveu. Né? É possível a gente pleitear administrativamente, é possível, até porque é direito do servidor. Mas judicialmente a gente tem que estar atento a esses 5 anos. Sim. Então a gente está chamando os servidores aposentados nos últimos 5 anos que se aposentaram com pendência em licença-prêmio. E aí tem uma série de documentações que são importantes para a gente fundamentar. A identidade, comprovante de residência, contra-cheque atual do IMPAS, o contra-cheque do último mês na ativa, né? E se fez algum requerimento administrativo do gozo das licenças, tem processo, também trazer o número. Agora, gente, então, deixar bem claro, isso daí é só para quem já se aposentou, tá? Aposentou e não tirou as licenças-prêmio e também não recebeu em dinheiro, procurar aqui o CEP, marcar um horário para o atendimento jurídico, ligar para o Felipe ou mandar e-mail. O atendimento jurídico, inclusive, a partir do mês de novembro, vai passar de sexta para as segundas-feiras. Então, o doutor Hugo estará disponível aqui, com hora marcada, para estar orientando sobre isso, para saber se a pessoa quer entrar com processo, se tem interesse em entrar com processo, explicando como funciona, tá? E é óbvio que é um serviço para afiliados. Qualquer serviço específico é somente para afiliados, né? Por quê? Porque quem paga os advogados são os filiados. Então, quem não é filiado e quer participar do processo, também pode se filiar, vai estar recebendo a orientação aqui também em relação a isso, tá? Então, quem tem licença-prêmio, gente, não vamos comer mosca, né? É um dinheirinho considerável, né? Às vezes a pessoa se aposenta com 4, 5 licenças, sem ter sido gozadas. Hoje atendi 6 licenças, são 18 meses. 18 meses de pagamento, né? Então não é uma coisa de se jogar fora, né? Eu estou aqui rapidamente tentando dar uma olhadinha aqui no grupo. Eu tenho um problema com números, que eu esqueço números, mas tem um número, apesar da gente ter colocado, né, no grupo de informes, também no grupo interno da direção, mas tem um número que nós atingimos com a assessoria jurídica aqui de Petrópolis, com o Dr. Hugo, e que tem que ser ressaltado, Sim. porque isso é a qualidade do serviço prestado ao CEP, ao servidor. Que essa contribuição que é dada dos nossos filiados para o CEP está sendo sempre muito bem investida. Então foram 100 atendimentos? 100 atendimentos em um ano, né? 100 atendimentos individuais. Vamos deixar isso bem claro. 100 atendimentos individuais, além dos processos coletivos e, claro, de todo o acompanhamento que o Dr. Hugo faz. Então, é um número que tem que ser sim comemorado. Dr. Hugo, muito parabéns, meu amigo. Obrigado. E vamos continuar em frente aí, prestando o melhor serviço possível. Nesse sentido, inclusive, né, da assessoria jurídica, eu tenho que parabenizar também meu amigo Felipe, porque a primeira linha, o atendimento de frente é o cara. A primeira abordagem, né? A primeira abordagem é dele. Agora, gente, falando nisso, quem marcar horário e não puder vir, tem que lembrar de ligar e desmarcar. Por quê? Porque tem uma fila de espera. Então, a pessoa, quando não vem, ela está desperdiçando o tempo do advogado. Poderia estar atendendo uma outra pessoa. É normal ter imprevistos, precisar desmarcar, isso não tem problema nenhum. Se precisar desmarcar, vai poder remarcar uma outra vez, não é? Ninguém fica barrado porque não compareceu. Agora, não dá, é para a pessoa marcar um horário, reservar um horário de atendimento, não poder não falar nada. E aí o advogado fica disponível naquele horário e outras pessoas que poderiam estar sendo atendidas não estão sendo atendidas. Então, por favor, se tiver algum imprevisto, eu não vou poder, já sabe que não vai poder? Liga para o Felipe, solicita a transferência da marcação.
coloca para outra semana, para dali a 15 dias, quando puder. Agora, não dá pra gente desperdiçar o tempo do advogado, tá bom? Principalmente porque a procura tem sido grande, né? Sim, tem gente na fila. Sim, hoje a nossa agenda está cheia, né, Felipe? Até o final do mês, praticamente. Sim. Então, o próprio número dos 100 atendimentos em um ano comprova que a procura é muito grande. Então, é importante desmarcar se não puder vir. Existem casos que são realmente emergenciais, né? Que são urgentes. Mas ainda assim, pelo número de procura, a pessoa acaba podendo vir à assessoria uma semana depois, 15 dias depois. Então, se há algum imprevisto, se puder, mesmo que seja na quinta-feira, o ideal é com 3, 4 dias, porque a gente também tem que ter, né, Felipe, o tempo hábil da gente ligar para aquela pessoa que estava esperando e que de repente a gente já sabe que é uma situação emergencial e que a gente poderia colocar no lugar daquela pessoa que vai precisar adiar. Então, de fundamental importância a gente ter esse controle, esse acesso, inclusive, para melhorar o atendimento de todo mundo. Gente, uma coisa importante também, nessa última reunião do COMED, houve, por solicitação do CEP, a apresentação do calendário escolar do ano de 2020, tá? E por que a gente fala isso? Por que a gente pediu, o CEP é enjoado? Não, por uma questão de planejamento. As pessoas precisam ter noção de qual é a pretensão, quantos dias letivos, quando serão os feriados, quando será o começo das aulas, quando será o recesso. Então, foi colocado e aprovado no COMED e será publicado agora, até o final do mês de outubro, o calendário escolar do ano de 2020. E uma das questões que nós solicitamos lá e batemos muito foi sobre os sábados letivos. Então, havia previsão de alguns sábados letivos, nós fizemos essa discussão lá e diminuiu. Hoje nós vamos ter no calendário, segundo que foi aprovado no COMED, somente 2 sábados letivos. E prevendo já emendas de feriados, situações que são situações reais. Não adianta colocar no calendário que não vai emendar e depois emendar. O calendário tem que ter transparência e principalmente semelhança com a realidade. Então, é muito bom e parabéns à Secretaria de Educação que cumpriu o que foi combinado, levou o calendário para o COMED, discutiu, defendeu seus pontos de vista, ouviu o posicionamento do sindicato em relação a algumas questões e foi votado, né? Então, foi aprovado por todo o COMED o calendário do ano de 2020, que estará à disposição. Nós não vamos, é óbvio, temos uma cópia do que foi aprovado lá, mas não vamos nos antecipar à publicação no Diário Oficial. Então, assim que estiver disponível em Diário Oficial, a gente também vai estar publicando nas nossas redes, no blog, na página, tá? Porque aí passa a ser um documento oficial. Nós já estamos recebendo, inclusive por e-mail, os membros do COMED, os conselheiros já estão recebendo esse calendário. Mas só vamos estar divulgando, publicizando mesmo o calendário, quando sair a publicação de Diário Oficial, que espero que saia até o final do mês. Gente, uma outra questão que nós vamos discutir hoje, e o nosso tempo está até um pouquinho apertado, e é um tema muito importante, é sobre a questão da liberdade de cátedra, sobre a questão da defesa da autonomia da escola pública. Nós estamos passando por situações que são, no mínimo, bizarras, né? Quando a gente fala nessa questão de estar voltando à idade das trevas, não é brincadeira, né? Nós tivemos alguns incidentes no passado muito próximo em relação ao Colégio Pedro II aqui em Petrópolis, de uma situação absurda. E na semana passada, nós tivemos também mais um, não vou nem chamar de incidente, porque não dá nem para qualificar isso como incidente. Um capítulo dessa triste história. Mas tem uma dupla de deputados, e nós vamos até que chamar, vou tomar a liberdade de chamar de Patati e Patatá. Patati e Patatá têm percorrido escolas com o intuito de fiscalizar, são a Liga da Justiça, tá? Visitando escolas, mas eles não sabem nem o que eles vão fazer lá. O cara olha para a panela de batata, depois aparece uma foto do cara no vídeo, folheando um livro na biblioteca. Eu não sei nem se o rapaz sabe ler. Isso é ridículo, ridículo. Né? A escola não é casa da mãe Joana, que qualquer um entra, qualquer um chega, qualquer um dá carteirada no portão para entrar. O que é isso, gente? As escolas da rede municipal e da rede estadual merecem respeito, merecem ter a sua autonomia preservada. E hoje aconteceu uma situação lá no Rio, no Colégio Pedro II, por coincidência, eu acho que eles só visitam a escola com o nome Pedro II. Né? Aqui em Petrópolis foi no Pedro II, lá no Rio hoje
Foi. E, gente, a gente tem que tirar o chapéu. O Luciano preparou até eu preparei. Será que dá uma pra virar hashtag. meme? Será que dá pra virar meme? Eu vou até ver se dá pra virar meme. Aqui, ó. Reitor Pedro II, sou teu fã. Eu sou teu fã, meu amigo. Nem conheço, mas já sou fã. Não conheço, mas sou teu fã. Fiz uma outra aqui também, será? Porque a gente conseguiu o nome dele. Tem que falar o nome desse reitor, porque ele é meu ídolo. Oscar Halak, meu ídolo. Hashtag meu ídolo. Meu irmão, não te conheço, não lhe conheço pessoalmente, mas assim que tiver a primeira oportunidade, tem todo o nosso apoio e todo o meu respeito. Por que o reitor tem o nosso apoio? Porque o reitor fez o que tem que ser feito. Chegou um monte de gente lá dando carteirada, eu sou deputado, eu sou primo, eu sou sei lá o quê. Chama a polícia. O que é isso? Entrar sem aviso. Quem quer fazer uma visita respeitosa, no mínimo, comunica. Telefona para a escola, manda um e-mail, manda um ofício, dizendo que vai visitar a escola, que quer conhecer o espaço. Agora chegar, igual dois malucos, vou na biblioteca, pega um monte de livro, começa a folhear, abre a panela, vê o que tem. O que é isso? Na cozinha tem regras para entrar. Nós fazemos parte de um conselho de alimentação escolar. Não é qualquer maluco que pode sair entrando na cozinha, não. Tem regra, tem que ter touca, tem que saber o que está fazendo lá. Ou o deputado é nutricionista. Não sei se acumula função, é nutricionista. A situação é tão bizarra. bizarro. Desculpa, Rosa. O cara vai lá, abre lá a panela e olha assim, essa batata é de esquerda, aqui tá tendo iluminação. Pô, o troço é muito bizarro, cara, não dá pra levar a sério. Então, é uma coisa que não tá dando pra levar a sério. É muito triste que no mês do professor, que na semana do professor, a gente fique passando esses constrangimentos. Porque não é por aí. A escola é pública, ela é de todo mundo. Ela não é uma coisa que é de ninguém, que ninguém tem que prestar conta dela ou tomar conta, não. Agora, tomar conta não é isso. Não dá para qualquer um chegar. Então, eu vou chegar lá no hospital, no meio da cirurgia, e vou falar, ei, tá operando o quê? Esse bisturi aí é certo? É assim que funciona? Por que só na nossa profissão todo mundo acha que pode meter o bedelho? Todo mundo se acha professor. Todo mundo se acha gabaritado. Que tem um conhecimento técnico que não tem, né? Todo mundo acha que sabe, que entende de educação, como se a educação não fosse uma ciência. Todo mundo acha que basta chegar numa sala, escrever alguma coisa no quadro, vou te avaliar, eu sou professor. E não é assim que a banda toca, né? A educação é uma ciência que vem de estudadores, de cientistas, de pensadores, de anos, e que a gente vem construindo esse processo até então e que agora querem virar um retrocesso. Um retrocesso, uma perda educacional de décadas de avanço. Nós não chegamos até aqui à toa. E aí tem meia dúzia que acham que entendem do processo e que vem com esse mantra agora de fiscalização. Quer fiscalizar, amigo? Vai lá na Secretaria Estadual de Educação e peça os documentos da Secretaria Estadual de Educação. Cadê o Fundeb? Né? Vamos falar de Fundeb, vamos falar especificamente aqui da nossa cidade, doutor Hugo, que nós temos aqui um processo de evasão escolar no ensino médio enorme. Nós estamos perdendo nossos jovens para o tráfico. Sim. Então vamos discutir isso. Abre esse debate, traz para cá um programa que fale exatamente de como a gente pode evitar essa evasão escolar e colocar os nossos jovens de volta nas escolas estaduais que tratam do ensino médio. Agora, entrar numa escola estadual para verificar um livro, o conteúdo do livro, criticar um vídeo de um professor numa aula de português, pelo amor de Deus, né? Me poupe, se poupe e nos poupe. Fora isso, gente, a gente tem que pensar no seguinte também. Eu queria saber o que Patati e Patatá tem desenvolvido em relação a salário, a qualidade na educação. Nós estamos aqui num estado da federação em que os salários estão congelados desde o ano de 2013. Nós temos profissionais da rede pública, não docentes, ganhando salário de R$780. Algum desses dois deputados tem algum projeto em relação a isso? Já pensaram em ir lá procurar o governador, procurar a comissão de educação, a comissão de servidores da LERJ, para resolver isso aí? Porque fora isso, minha gente, não estou entendendo o que eles estão fazendo. Eles são professores? São formados? Então, eu não fiz educação física, eu não fiz curso de arbitragem. Eu não posso chegar lá e dizer como é que o árbitro tem que fazer. Então, quem não fez pedagogia, quem não fez licenciatura, não tem que se meter em relação ao que é feito
dentro da escola. Existe uma coisa chamada liberdade de cátedra. E, inclusive, existe proteção constitucional em relação a isso. Então, não é qualquer um despreparado, desmiolado, que pode entrar nas nossas unidades escolares e dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Como é que tem que ser a prova da pessoa. E o que é mais triste, Rose, é que no mês do professor... Sim. Profissional, a gente tem a taxa de adoecimento de profissional desvalorizado, falta de estrutura, evasão escolar, uma série de problemas. Quantas escolas do Rio de Janeiro deixam de ter aula, às vezes, por conta de confrontos, operações policiais, uma série de problemas na rede pública de educação, e eles estão preocupados exatamente com isso. Entrar para procurar um livro que na maioria das vezes é um livro de um pedagogo que é um dos maiores reconhecidos do mundo, que é Paulo Freire, e eles fazem questão de botar Paulo Freire como se fosse uma vergonha. E aí, com tantos problemas na rede pública de educação, esse é o principal para eles. Então, eu acho que o melhor é que eu acho que para a sociedade isso tem ficado evidenciado, que é mero palanque Eleitoreiro. Não é nem isso. eleitoral, não. Porque se fosse uma política correta, uma política baseada em uma coisa, não. Mas é eleitoreiro mesmo. Já é corrida para 2020. Então, vamos solicitar que os pretensos candidatos a vereador, a prefeito, deputado, seja lá o que for, deixem em paz os profissionais da educação, deixem em paz as escolas públicas. Vão correr atrás do que eles deveriam estar fazendo. Verba para educação, verba para reforma das escolas, verba para livros. Vamos encher as bibliotecas. Em novembro agora vai ter o Salão do Livro aqui no estado do Rio de Janeiro. Tomara que todas as bibliotecas sejam inundadas de livros de todas as espécies. Porque quem tem que escolher se o livro é bom, se o livro não é bom, se o conteúdo é ou não, é quem está lendo. Então, o que eu recomendo para Patati e Patatá é dediquem algumas horas do seu dia à leitura. Vamos abrir um pouquinho essas mentes aí, esclarecer um pouquinho, se educar para poder frequentar a escola. Escola não é lugar para qualquer um entrar. Escola, quem está lá é profissional, tá? Então, deveria aquele espaço ser respeitado. A gente não entra na igreja chutando porta, a gente não vai lá dar pitaco no culto, na missa, mesma coisa na escola. A escola merece respeito, não é um lugar para qualquer coisa, tá? Então, quem está lá dentro estudou, se preparou, né? Como eu disse antes, nós temos uma das redes mais bem preparadas do Brasil. A maioria dos profissionais de educação aqui em Petrópolis tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Então não é qualquer um que vai querer nos ensinar a rezar a missa, né? Então deixa que a educação é para quem sabe, para quem tem preparo para isso. E nós vamos estar disponibilizando amanhã na página e no blog uma publicação que nós fizemos em novembro de 2018, na primeira versão do relançamento da revista, que é justamente sobre isso, sobre a liberdade de cátedra. O sindicato está à disposição de qualquer profissional que se sentir lesado em relação a isso, se sentir ameaçado, acuado, porque a prática dessa gente que quer ficar, e eu vou chamar de invasão, porque quando a gente entra num lugar sem ser convidado, começa a tirar fotografia, não fala nada com ninguém, isso é uma invasão de privacidade, inclusive, tá? Qualquer profissional que se sentir incomodado com essa situação, o sindicato está de portas abertas, pode vir aqui, pode nos contar o caso, vamos acompanhar na escola, procurar a direção da escola para saber o que está acontecendo. As direções de escola estejam sabendo que o sindicato está aberto para receber os diretores de unidades escolares que possam estar sendo assediados por essa gente. Por quê? Porque a educação pública merece qualidade. Agora, qualidade não é assim que se faz. Qualidade é com investimento em educação, investimento em material humano, investimento em livros, em espaços, é um conjunto, tá? Vamos deixar a educação para quem se preparou para trabalhar na educação. Cada um no seu quadrado, né? E quem se preparou ou não se preparou, mas foi eleito para ser deputado, vai lá fazer o que foi eleito para fazer, que é legislar, fazer leis, criar projetos de lei para o executivo, para a LERJ, para as câmaras, para que possa melhorar a educação.
Agora, não ficar fazendo visita de fiscalização que não sabe nem o que está fazendo ali dentro, procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Então, dentro das escolas, gente, é porque quem não conhece escola deve pensar que acontece coisa mirabolante ali dentro, né? Não é? Deve pensar que... Balbúrdia. Balbúrdia, O que deve ser essa balbúrdia, né? As escolas, as universidades públicas todas, inclusive, passaram à frente das privadas em relação às notas, porque é muita balbúrdia, né? Agora, gente, vamos combater principalmente a ignorância, né? Então, quando uma pessoa pega um poema e não tem a capacidade de interpretar aquele poema, precisa voltar para a escola. Nós temos aí vários cursinhos, as universidades têm cursos livres, inclusive, de literatura, que a pessoa pode ir lá assistir sem estar matriculada exatamente naquele curso, no curso de letras, porque é muito triste, a ignorância é uma coisa muito triste. Nós, como educadores, temos que sempre estar referendando isso. Estude, não pague esse mico de estar denegrindo a educação pública. Porque quem está denegrindo a educação pública está denegrindo a única possibilidade que a população mais pobre desse país tem de acesso à educação. Então, quando a gente fala mal da escola pública, quando a gente quer denegrir um espaço público, a gente está trabalhando contra o povo. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, nessas pessoas que querem dizer que estão a favor do povo, mas querendo denegrir a única opção de educação que o nosso povo tem, que é a escola pública. Mais uma vez, nosso agradecimento, nossa homenagem a todos os profissionais de educação que, com garra e dedicação, que não é fácil ser professor nesse país, estão levando a educação pública com qualidade. Parabéns a todos vocês e até a próxima semana em mais um programa Educação de Classe.